em Gênesis 31. Som. Ele funciona, mas ele desliga sozinho. Aleluia. Gênesis 4. Gênesis 30. Mas ele me tem feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele me disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Vou repetir esse versículo. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Amém? Até aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de estarmos aqui, Senhor, nesta noite, de podermos, Senhor, ouvir a tua palavra, de podermos te adorar, de podermos, Senhor, ser alimentados pelo Senhor. Pai, tira agora, Senhor, todo impedimento, Pai. Senhor, se há alguém, Senhor, enfermo, Senhor, nesta noite, Pai, repreende agora esta enfermidade, Pai, que essa pessoa possa ser curada, Senhor, para que ela possa, Senhor, entender a sua palavra. Tira, Senhor, todo o cansaço, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, caia por terra agora, Pai. Mas que o Senhor venha falar aos nossos corações. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aqui, Jacó mandou chamar Raquel e Lia, que eram suas esposas, e começou a falar com elas. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo cronológico da Bíblia. E nós estamos vivendo o ano de viver as promessas de Deus. Amém? Neste ano, você vai viver as promessas de Deus. De novo, eu vou repetir. Este ano, você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Este ano você vai viver as promessas de Deus na sua família. Este ano você vai viver as promessas de Deus no seu trabalho, nos seus estudos. Este ano você vai ver Deus se manifestar na sua vida de maneira diferente. Amém? Glória a Deus. E Deus fez uma promessa para Abrão. Deus fez uma promessa para Abrão, né? Hoje, este ano nós estamos no lema da promessa de Abrão, né? Deus chamou Abrão para que ele
fosse para uma terra separada e fez uma aliança com ele. E Abraão gerou a Isaque, que gerou a Jacó. Amém? A promessa então era para Abraão, que se sucedeu ao seu filho, Isaque. Isaque era o filho da promessa. Abraão teve outros filhos, mas a promessa estava sobre Isaque. E Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Ou Esaú e Jacó, né? Porque Esaú nasceu primeiro. Só que Deus tinha uma promessa para Jacó. Quando a Rebeca estava grávida, e eles contendiam dentro da barriga, e ela sentiu isso, e ela conversou com Deus, falou: Deus, o que está acontecendo? E Deus falou com ela: existem 2 povos dentro da sua barriga, e um vai contender com o outro, e o mais novo vai ser superior, né? Vai estar na frente, vai governar sobre o mais velho. Isso era a promessa de Deus já para Jacó. E conforme eles foram crescendo, Esaú e Jacó, Esaú abriu mão daquilo que Deus tinha para ele, que era a primogenitura. O primeiro filho, nesta época, tinha direito a muito mais coisas. E ele abriu mão quando ele vendeu a primogenitura dele. Às vezes, nós estamos abrindo mão daquilo que Deus tem nos dado. Às vezes a gente tem abrido mão de muitas coisas que Deus tem nos dado. Eu falo às vezes espiritualmente. Às vezes Deus quer que você tenha uma experiência maior com Ele, que nós tenhamos uma experiência maior. Só que a gente, não quero essa experiência. Quer ter outras coisas e não quer ter essa experiência com Deus. Dê valor às bênçãos que Deus nos dá. Dê valor ao trabalho que Deus te deu. Dê valor à família que Deus te deu. Às vezes a gente vê montes de pessoas que não valorizam a sua esposa, ou as esposas que não valorizam os seus cônjuges. E às vezes quando perde, aí quer dar o valor que nunca deu. A gente tem que dar valor para aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus te deu, você tem que honrar. E Esaú não honrou. Não deu valor para aquilo que Deus tinha. E depois de um tempo, Jacó, junto com sua mãe, tentaram enganar o seu pai e enganaram, roubando a bênção que Deus tinha para o filho mais velho. Tudo fazia propósito de um plano. Só que talvez não fosse para ser assim. Às vezes a gente tem posto o pé pelas mãos, né? A carruagem na frente dos bois. A gente vê que com Sara não foi assim. Deus tinha uma promessa para Sara. Ela teria um filho. Mas o tempo foi passando. E aí, Deus não está me dando filho. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Você tem ajudado Deus aí? Você tem ajudado Deus? Às vezes eu te ajudo. Às vezes a gente dá uma ajudinha para Deus, vai. Às vezes Deus não falou aquilo, mas a gente fala, não, é promessa, então faz assim. Irmãos, não queira ajudar Deus. Às vezes dá ruim quando a gente ajuda Deus. As bênçãos estavam sobre Isaque, né? Isaque ainda era vivo, seu pai, Jacó, pai de Jacó e de Esaú. E mesmo quando houve fome na terra, Deus supriu as necessidades deles. E depois de um tempo, eles colheram 100 por 1, ficando riquíssimos, né? Que causavam até inveja para os filisteus. E
Mesmo assim, Jacó vendo Deus operando sobre a vida do pai dele, ele, com a sua mãe, com a ajuda de sua mãe, enganou seu pai. E é lógico que o irmão ficou sabendo e ele teve que fugir. Quando a bênção de Deus, a gente não precisa fugir. Quando a bênção de Deus vem da maneira certa, como Deus quer, no momento certo, na hora certa, a gente não precisa fugir. Mas como foi feito de forma desgovernada, ele teve que fugir. Mas ainda assim Deus tinha um propósito. Deus sempre dá um jeito de arrumar a nossa vida. Porque Ele tem um plano para nós. Ele tem um plano para nós. Algo que a gente nem imagina que a gente vai viver. Coisas grandes e firmes que não conhecemos. E chegando lá em Padan-Aram, que ele foi atrás do seu tio, ele se apaixonou pela filha do tio, né, sua prima, de certa forma, e falou pro tio dele, ó, eu vou trabalhar para casar com a sua filha. Ah, é? Quanto você acha que vale a minha filha? Quanto que você acha que vale a sua esposa? Quanto tempo de trabalho vale ela? Seu marido? Essa daí valeu bastante, viu? 7 anos trabalhando para ter ela como esposa. E aí? Era 7. Ele trabalhou pensando que ia fazer 7, né? E aí o costume da cidade lá era o quê? Ó, só casa a mais nova depois que a mais velha já tiver casado. Eu falo que quando a gente planta, a gente colhe. Não é? Se a gente plantar mentira, a gente colhe o quê? Mentira. Falou assim que Deus tem bênçãos para nós. Ele tem. Só que a gente tem que fazer a coisa certa. Da maneira certa. Para que Ele possa nos abençoar. E aí ele teve que casar primeiro com a filha mais velha. E agora, depois, casou com a filha mais nova. Só que o pai dela falou, ó, você pode ter a filha mais nova. Só que aí você tem que trabalhar mais 7 anos por ela. 14 anos trabalhando. Eu diria que ele virou um escravo. Não é, gente? 14 anos trabalhando. Tudo bem que ele recebeu uma bênção grande, né? 2 esposas que deram filhos, que é bênção. Mas ainda assim, foi enganado. E eu sempre falo que aqui se planta e aqui se colhe. Então, você quer colher coisa boa? Planta coisa boa. Você quer colher coisa boa lá no seu trabalho? Age com honestidade. Você vai ser honrado quando você agir com honestidade. Você vai ser abençoado quando você fazer a coisa certa, da maneira certa, sem querer enganar ninguém. Porque Deus tem uma bênção para nós. Para cada um de nós em especial. E aí ficou sendo escravo, foi enganado e aprendeu algumas lições na força. Quem aí já aprendeu algumas lições na força? Já aprendeu, pastor? A gente às vezes não consegue aprender as lições de uma maneira, que nem o pastor diz, né? Sábia. O sábio é aquele que vê o erro do outro e fala, esse erro aí eu não vou cometer. Já está vendo que o outro está errando e não vai cometer. Né? Às vezes você tem que ser inteligente. Que é aquele que passa, erra, mas aí aprende com aquele erro e não erra mais. Eu diria que Jacó foi inteligente. Ele viu que ele errou. Certo com Deus. Ele viu que ele errou.
E quando ele saiu da terra dele, que ele estava indo a caminho da terra do tio dele, ele fez um concerto com Deus naquele tempo. Mas ele viu que já tinha errado. E que aquele erro que ele tinha cometido, ia ter uma consequência. Os nossos erros têm uma consequência. Amém? Às vezes a gente fala assim, mas Deus perdoa. Perdoa. Deus é bom. Mas a consequência do seu erro vai ficar lá. E Deus perdoou Jacó. E fez uma aliança com ele também. Só que a consequência do erro dele ia ter. Labão, o quanto pôde se aproveitar de Jacó, ele se aproveitou. Às vezes, a gente está num trabalho e às vezes a gente fala, nossa, sou sugado nesse trabalho. Nossa, eu sou muito sugado, sou muito humilhado. Eu tenho sido motivo de risadas. E eu acredito que durante o tempo que Jacó ficou lá, ele foi sugado de todas as maneiras e foi humilhado também. Ele foi humilhado também. Você vê que ele fala, né? Seu pai mudou meu salário. Eu penso que ele assim, ele falava assim, você vai ganhar as malhadas. Aí só nascia malhada, aí ele falava, não, a gente tem que mudar o salário dele. Vamos falar que ele vai receber só as salpicadas. Então, agora você só vai receber a salpicada. Aí Deus falava assim, então só vai nascer salpicada. Depois as listradas. E foi o que aconteceu. Às vezes as pessoas estão tentando se aproveitar de você, mas Deus está vendo. E Deus vai transformar a sua humilhação em honra. Porque chegou uma hora que só era gerado as salpicadas, as malhadas. Ele chegou e falou, vamos separar. Labão falou, vamos separar, porque está nascendo muita salpicada. E vamos separar quem não vai nascer. E aí o que aconteceu? Continuou nascendo as malhadas, as salpicadas, as listradas. Porque quando a bênção é de Deus, irmãos, pode o homem tentar intervir, mudar a sua história, mas Deus fala o quê? Não, você não vai prejudicar o meu filho, não. Às vezes tem pessoas que tentam nos prejudicar. E às vezes nem é pessoas de longe, às vezes não, é o seu tio, que nem Labão era. É o seu sogro, ou é o seu patrão mesmo. É a pessoa que talvez tenha tentado te prejudicar. Mas a palavra de Deus diz que, contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Fala para o seu irmão, contudo, Deus não vai permitir que ele te prejudique. Mesmo que ele tente. Aqui, falar que foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai. E eu vejo que às vezes Deus faz isso nas nossas vidas, né? Deus tira aquilo que é de alguém e dá para você. Às vezes a pessoa está até esperando que seja dela. Mas Deus tira aquilo que era dela e dá para você. E eu falo até espiritualmente, tá, irmãos? Eu vejo que Deus já fez coisas para mim que eu nem imaginava. Deus já fez coisas para mim que eu nem esperava. Que talvez nem em sonho eu imaginasse que iria acontecer. Mas Deus dá honra para você quando você faz um voto com Deus. Deus dá honra. Às vezes a gente pensa assim, será que eu mereço? O pastor estava aqui e falou, eu nem mereço.
Às vezes eu penso também, pastor, será que eu mereço, Deus, essa honra? Obrigado, Deus, que o Senhor me escolheu. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma aliança. Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma promessa, uma bênção de Deus para a sua vida. Ele tem coisas maravilhosas para você. Amém? Deus tem feito com você, ou fará com você o que fez com Jacó. Vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história. Jacó precisava de uma transformação, de uma mudança. Nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos de uma mudança. E Deus está fazendo isso nas nossas vidas. E vai chegar o tempo dele abençoar demasiadamente as nossas vidas. Espiritualmente, familiar, financeiramente, o seu trabalho. Onde colocar a sua mão, abençoado será. Na sua mão há poder. Não é o seu não, viu? É o poder de Deus. Deus tem te dado poder. Você tem que lembrar do voto que você fez com Deus. A bênção estava sobre Jacó, porque ele era descendente de Abraão. Só que ele fez um voto com Deus. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Gênesis 28. 28, 20. Então, Jacó fez um voto. Dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover minha comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele fez um voto com Deus. E ele disse: tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Pensa que no princípio ele não tinha nada, né? Trabalhou e não recebia nada. Mas ele falou que tudo que ele recebesse, ele daria o dízimo. E ele recebeu bastante, porque ele fez um voto com o Senhor. Não se esqueça dos seus votos com Deus. Qual tem sido o seu voto com Deus? Você tem dado o seu tempo para Deus? Às vezes você pode falar: não tenho dinheiro. Né? Não tenho dinheiro. Não posso dar nada porque não tenho dinheiro. Eu já ouvi falar um ditado que fala assim: tempo é dinheiro. Vocês já ouviram falar? Tempo é dinheiro? Dá o seu tempo. Dá o seu dom. O pastor estava falando aqui que ele não tinha o dom de louvar. É que ele louvou bem, né, irmãos? Não estava bom o louvor? Falou que Deus dá os dons na hora certa que a gente... Se a gente se colocar à disposição, Deus dá o dom, irmãos. Use seu dom. Use seu dom para ajudar alguém. Para fazer a obra. E Deus vai te honrar. Essa é a palavra do Senhor para esta noite. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.
que diz a palavra, é impossível que Deus minta. Impossível. Amém? Se Deus prometeu, esse é o ano de viver as promessas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Jacó, quando ele disse, ele saiu vazio, saiu fugido, né? Saiu com o cajado na mão e a roupa do corpo. E ele voltou extremamente rico. Uma vez, muitos anos atrás, eu disse, o que é 0 vezes 0? O que é 1 vezes 0? 10 vezes 0. Deus multiplicou quando só havia 0. Não tinha nada. Quando a gente veio para Jesus, olha o voto que Jacó fez. Estou com a mão na frente ou atrás, tenho nada. Mas se o Senhor me abençoar e me trazer em segurança de volta à casa do meu pai, e me der pão para comer e vestes para vestir, o que mais, ou o que o Senhor acrescentar, eu vou dar o dízimo. Ele fez um voto. Eu não sei o que o Senhor vai me dar. Se o Senhor me der pão, comida, segurança, para mim fazer a jornada e voltar vivo, eu já estou feliz. Agora, se o Senhor me der mais alguma coisa, tudo que o Senhor me der, eu vou dar o... Dá para dar dízimo de nada? Se ele não tinha nada? Não. Pessoa que está trabalhando, que está desempregada, pode dar dízimo? A não ser que ela tenha alguma outra renda fora. Não pode dar. Mas, irmãos, eu vou dizer um segredo para você. Eu comecei a dizimar quando eu tinha menos que nada, era negativo. Além de não ter, ainda devia muito. E eu, com ousadia, fiz um voto ao Senhor. E você não vai acreditar como é que eu dizimei. Eu já falei algumas vezes. Eu fazia um vale para dar o dízimo. E comecei a dizimar assim. E Deus honrou. Irmãos, não há nada que Deus não possa fazer. Ah, mas no passado eu fiz isso, no passado eu fui aquilo, no passado... Olha o passado de Jacó. Só que Deus entende que o passado de Esaú foi pior. Por quê? Porque Esaú trocou a bênção dele. Abriu mão da bênção dele. Por um exagero. Estou morrendo de fome. Ele estava morrendo? Ele ia morrer? Não. Tem crente que está perdendo a bênção por exagero. Exagera na reclamação. Sabe aquela mulher lá da multiplicação? Não tenho nada senão um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Primeiro ela disse que não tem nada. Aí ela disse, se não um punhado de farinha... Aí Deus, ou seja, tem tudo. É tudo que eu preciso. Aprende uma coisa, irmão. De verdade. Quem está me ouvindo também. Para de ser exagerado. Para de dizer, a minha vida não está aí. Eu não tenho nada. Eu não consigo nada. Deus não está me vendo. Irmão, você tem teto para dormir? Tem comida, por melhor ou pior que possa estar comendo todo dia? A luz está acesa na tua casa? Tem água, ainda que esteja atrasada? Tem gente que está dormindo na rua. Tem gente que está esperando só o dia do despejo. Tem gente que está sem esperança numa cama de hospital. Vamos parar de ser exagerado. Vamos parar de reclamar. E vamos dizer, Senhor, te dou graças porque é pouco. Mas eu coloco nas tuas mãos, como Jesus fez na multiplicação, que nós vamos pregar na sexta. Graças te dou, meu Pai. E houve a multiplicação. Deus multiplicou do nada na vida de Jacó. Deus multiplicou do nada na minha vida. E se você tiver um pouquinho, se quem não tinha nada, Deus multiplicou, quem dirá? Se você tiver um pouquinho para dizer, Deus, isso é tudo que eu tenho, mas é de coração. O pouco tempo que eu tenho, eu vou dedicar a Ti, para te servir, para fazer alguma coisa para o Senhor. A pouca inteligência que você imagina que você tem, mas você tem muita, eu vou utilizar, vou canalizar ela para fazer alguma coisa para o reino de Deus.
Faça isso e você vai ver. Querido e eterno Senhor das nossas vidas, nós te amamos, porque não há Deus como o Senhor. Ah, Jesus, a palavra do Senhor diz: quem há como tu, Senhor, que trabalha enquanto os teus filhos dormem? Quem há Deus grande como o Senhor, que habita no meio do seu povo? Ah, que Deus há como o Senhor, que opera os milagres que o Senhor tem operado nas nossas vidas? Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma que a fé pode nos levar nos lugares ao nosso olhar inimagináveis. Querido Deus, a fé em Ti, a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode nos fazer remover montanhas. Nos ajude a ter essa fé. Nos ajude a ter a esperança, nos ajude a ser apaixonados por aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, como Jacó foi apaixonado pela sua esposa, capaz de trabalhar 14 anos por esse amor. Que nós sejamos apaixonados por Ti dessa forma, que nós sejamos apaixonados pela Tua palavra dessa forma, que nós desejemos agradar ao Senhor